Olá, eu sou o Ablitai e hoje a gente vai conversar sobre o segundo episódio de Ordem Paranormal Hexatomb, tá? O meu foco aqui vai ser explicar e tentar entender junto com vocês o que exatamente vai ser esse evento Hexatomb, mas também eu quero conversar sobre algumas coisas que aconteceram aí, algumas referências do episódio e também sobre a minha opinião, né, do que aconteceu no segundo episódio que eu acabei de assistir. Caso você ainda não tenha visto, saiba que esse vídeo vai ter spoiler e além disso, ele está em live, né? A gente assistiu em live aí agora à tarde, então você pode colar lá se não assistiu e assistir junto comigo, tá? É um prazer receber sempre todos vocês por lá. Vamos lá, então é o seguinte, né? O segundo episódio, ele teve bastante enrolação, se a gente parar pra pensar, né? Ele foi bem enrolado, assim. O que compensou um pouco foi o humor dos players, né? Acabou ficando engraçado ali. Mas foi uma grande enrolação, a gente tem que combinar. Mas a gente teve também muitas informações importantíssimas. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa. Olha só, algumas coisas que eu queria comentar, né? Antes da gente entrar realmente no Hexatomb. Porque, meus amigos, essa temporada nada mais será do que um Battle Royale. É isso aí, a gente vai ter uma luta de equipes, né, brigando entre si para conseguir um objetivo. Eu particularmente acho isso genial, tá? Eu adoro essa parada de torneio, essa parada de disputas ali, de jogos e tal, acho muito maneiro. E aqui vai ser isso. Pô, melhor temporada, não tem nem o que dizer. Os comentários que eu queria fazer, tá? Que são importantes. Primeiro deles, lembrar do easter egg da van, da Kombi do Chico, lá de Sinais do Outro Lado, né? Que apareceu ali, bem legal esse easter egg, lá do lado do Subaco Seco. E também eu queria falar sobre a Ivete, né? Eu não sei se foi só impressão minha, mas eu achei a Ivete bem pra baixo ali no episódio. Eu achei ela bem triste, né? Por mais que a Ivete não conhecesse ali os Killers, ela sempre foi uma pessoa muito espontânea, de falar alto, de interagir, de brincar e tal. E nesse episódio ela tava bem na dela. Talvez, não sei se foi uma característica que o Selbit quis impor, mas, na minha opinião, é porque a Ordo Realitas está uma bagunça, tá? E talvez isso está mexendo com a nossa querida Ivete. Eu acho que é isso. Por que eu digo isso, galera? Porque depois de Enigma do Medo, a gente tem o Veríssimo provavelmente aí afastado, né, da liderança da Ordo. Não sabemos o que aconteceu com o Balu, não sabemos o que aconteceu com o Dante. No Arthur ele foi buscar o sino lá, a gente não sabe se ele retornou. Então tem muita coisa acontecendo na Ordo, principalmente com as pessoas que se relacionam com a Ivete. E talvez ela já saiba de alguma coisa que nós não sabemos, né? E por isso ela esteja meio pra baixo. Enfim, não sei. Queria levantar aí essas pequenas percepções que eu tive durante o episódio. Outra coisa bem legal que nós tivemos também foi esse easter egg aqui vindo diretamente da primeira temporada, né? O corpo em que a Agatha habita. E nós temos aí, então, o pai, o Giovanni Spore, né? Que é, inclusive, aí uma pessoa bem importante da primeira temporada, que nunca tinha aparecido, né? Mas ele havia sido citado várias vezes. E aí, o corpo em que a Agatha habita está presente, né? Olha só como as coisas estão voltando, né? Isso é muito maneiro. Então, galera, vamos falar então sobre o Hexatomb aí, como que as coisas vão se desenrolar e a minha opinião sobre isso, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu coloquei aqui, ó, o Giovanni, né, Spore aí, que é, olha só, o líder dos Transtornados. Se tinha uma temporada que os Transtornados iriam aparecer, com certeza a temporada era essa, né? E aí está aí. Se tinha uma temporada que ele ia aparecer, era essa. E ele, galera, ele é o Mega Mind da parada, tá? Ele é o cara que tá pensando e estrategiando tudo. Primeiro porque tem uma parada de desejo, né? Ele falou que, no final, pra que as pessoas participam do Hexatomb, antes da gente explicar como funcionam as regras do Hexatomb, né? É pra ter um desejo realizado. Pode ser que o desejo dele seja ter o filho de volta? É uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade. Por mais que ele seja ali aquele cara transtornado, literalmente, ele pode ter um apego ali ao filho que desapareceu, né? Que morreu e tal. E a gente não sabe, talvez o desejo dele seja justamente esse, né? E ele tá encabeçando tudo. Tanto que ele tem uma fala muito interessante com os Killers, a hora que eles entram na sala dele, que é a seguinte, né? Ele fala assim, olha, eu sei que eu não sou tão forte quanto vocês. Então, eu acredito que por ele ter essa noção de que os outros participantes são mais fortes que ele, que o grupo dele, ele esteja, como eu posso dizer, utilizando-se da inteligência e da organização e das informações que ele tem, afinal de contas, informação é poder, para tentar manipular o Hexatomb o máximo possível, para que ele consiga avançar o máximo que der. Por que eu falo isso? Porque, olha só, ele conhece 4 grupos, tá? Vou deixar aqui embaixo, né? Ele conhece 4 grupos, e ele tá fazendo um acordo ali com esses grupos. Então, os Killers, o Psicólera, ou Psicoleira, como o Selbit falou na sessão inteira, né? Ele falou Psicoleira e não Psicólera. Os próprios Transtornados e mais um, que eu vou dar minha teoria aqui muito em breve.
Então, ele tá minimizando as chances dele, porque se são 6 grupos participando e desses 6, 4, ele tá fazendo um acordo para não ser atacado, ou tem ele é o dele mais 4, então seriam 5, se que seja, ele tá manipulando as peças para que ele, principalmente, né, mas o grupo dele também, consigam chegar o mais longe possível, porque isso ele já elimina ali 4 ou 5 grupos rivais que não vão atacar e nem matar o sacrifício dele. Então, isso é uma peça bem importante aí do tabuleiro, que a gente precisa levar em consideração, né? Ele tá tentando usar a inteligência para que isso aconteça. E aí ele tem 4 grupos no bolso, então, pelo menos, né? Pode ser 5, agora eu não me lembro exatamente se ele tava contando dele ou não. Mas 4 ou 5 grupos que estão no bolso dele. O primeiro deles são os próprios Killers, que a gente tá acompanhando aí, e agora nesse segundo episódio a gente realmente teve a confirmação de que eles são agentes da Ordem que a Agatha pegou lá, fez um ritual de transferência de corpos, né, de mentes, transferiu a mente desses agentes pros Killers, e ainda tá faltando o sacrifício deles, que a gente não sabe quem que é, a gente não conhece qual vai ser o sacrifício deles que eles vão ter que proteger, mas tem lá, são os Killers. Podia ser a Agatha, né, lá no meio, ia ser engraçado. Depois a gente tem ali os membros do Psicólera, que não apareceram ainda, mas tem grandes chances deles serem jogadores ainda, tá? Por mais que nesse primeiro episódio nenhuma referência a respeito foi feita, eu acho que existe uma possibilidade deles serem jogadores, tá? Ia ser muito triste eles fazerem toda essa apresentação e eles serem só NPCs. Se bem que, considerando que eles vão ser inimigos, né? Que eles vão ter que se enfrentar no PVP, e PVP entre jogadores, né, PVP é só entre os jogadores. Mas PVP nunca é uma experiência muito positiva, porque a galera sempre acaba levando pro coração. Eles vão ter um papel importante nisso, né? A não ser que o Selbit realmente esteja disposto a abrir mão dos grupos e misturar os jogadores. Pode ser. Então, não sei. Eu aposto ainda que eles são jogadores, mas já não me surpreenderia mais se eles só forem vilões mesmo. Mas eles são muito maneiros, né? Tá aí. Depois a gente tem os próprios Transtornados, né? Que é o grupo em que o Giovanni faz parte, ele que tá coordenando toda a parada, e a gente, inclusive, encontrou os outros, né? O Tarrasque e o outro ali, que eu esqueci o nome, então estão aí, a gente viu eles realmente, né? Inclusive a gente percebeu que o Dalmo, ele já lutou contra o grandão aqui e destruiu a cara dele, por isso que ele usa um saco na cabeça, porque a cara dele foi destruída, bem interessante isso. E aí vem a minha teoria muito louca, tá? A gente tem, claro, 2 outros grupos aqui que a gente não faz a menor ideia de quem são, vão ser vilões qualquer aí, mas eu tenho uma teoria que é o seguinte, galera. Eu tô tendo uma grande dificuldade de entender quem que são essas pessoas. Porque essas pessoas aqui, elas não apareceram ainda. Ou melhor, só tem um que bate muito, né? Que é esse aqui, ser o Dalmo. Esse último aqui, né? Ser o próprio Dalmo. Agora, os outros não bate nada. Tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí eu fico me perguntando se esses aqui não vão ser outro grupo. Né? Se esse aqui não vai ser um outro grupo desses que o Giovanni do Transtornados tem no bolso aí, que ele fez o acordo também. Ou então, considerando que no final do episódio a gente teve eles ali com uma marca, eu vou até colocar aqui pra gente levantar isso também, né? A gente teve lá uma marca deles, e a marca deles é justamente esse último aqui, essa marca aqui do Dalmo. Pode ser que cada imagem dessa aqui do anúncio esteja representando um grupo específico. E aí eu até tentei ver aqui, né, eu tentei medir qual deles poderia representar o pessoal aqui do Psicólera, para ver se a minha teoria aí realmente bate, né, se tem alguma coisa assim, mas eu também não achei. Eu não achei nenhuma figura deles aqui que bate com os Psicólera da vida, então eu não sei, pode ser que eu esteja enganada ali. Mas, então aí, e eles têm um símbolo, tá, característico, como eu disse, então pode ser que cada grupo tem um símbolo aí como representante, e eles vão ter que se virar para fazer isso acontecer. Tô tentando até pegar o símbolo aqui, confirmar se é isso mesmo, mas é o seguinte, né, nós temos também as regras aqui do próprio Hexatomb, né, e uma explicação melhor de como ele vai funcionar. Deixa eu ver se eu pego o símbolo melhor aqui, que fala bastante pra gente sobre isso. Eu não vou achar agora, tudo bem. Nós temos as regras, né? As regras são 6 dias, então vai ter um dia pro grupo. Cada sacrifício tem que acontecer em um dos dias. E aí, só nessa primeira parada de um sacrifício por dia, a gente já tem um grande problema, porque o que acontece se mais de um sacrifício acontecer, tudo vai dar errado, um dos grupos, um dos membros dos grupos vão ter que se sacrificar no outro dia para compensar
aquele sacrifício que deveria acontecer e não vai acontecer? Muito provavelmente. É o que eu aposto, inclusive. E o último sacrifício banhado pela lua. A gente tem ali que cada equipe possui 5 pessoas em um sacrifício. A gente ainda não sabe quem é o sacrifício dos Killers aí, que é o grupo que nós estamos acompanhando. Mas eu aposto que a Cleo, que era policial lá junto com a Guiar, vai ser o sacrifício dos transtornados, tá? Aposto isso. No último dia, apenas 6 pessoas podem estar presentes, ou seja, todos os outros de fato precisam ser aniquilados ali, precisam morrer. Eles precisam impedir que o seu sacrifício morra e ao mesmo tempo caçar o sacrifício dos outros. Então vai ter uma parada de estratégia aqui bem interessante, eu tô bem ansioso pra ver isso como vai ser. E tem as perguntas em aberto, né, que é realmente o que pode dar merda. O que acontece se morrer mais de um sacrifício por dia ou se não tiver pessoas suficientes por dia final? Porque pode ser que várias pessoas morram antes. O que vai acontecer se morrer mais de um sacrifício por dia? Eu acho que é mais fácil de resolver, né? Se morreu mais um por dia, alguém do grupo vai ter que ser sacrificado em outro dia, né? Uma outra pessoa, contanto que eles mantenham 6 no último dia. Tá tudo bem. Agora, o grande problema é a última pergunta ali, né? Se não tiver pessoas suficientes pro dia final. Aí é um grande problema, tá? Aí a gente tem um grande problema, porque aí os números não vão bater de acordo com as exigências que foram feitas aqui. Enfim, não sei. O que vocês acham sobre isso aqui? Eu tô achando que cada símbolo aqui representa um grupo, e o Dalmo foi escolhido para representar o grupo dos Killers, e cada um desses aqui são outros que a gente vai conhecer, mas ao mesmo tempo, como eu não bati o rosto aqui com ninguém do Psicólera, eu também não posso afirmar muito isso, mas é a minha opinião, tá? Muito massa, tá? Eu acho bem legal essa parada de Battle Royale. Se você nunca viu nada sobre isso, o Pakinankin publicou um mangá incrível sobre Battle Royale, que chama Battle Royale, inclusive. Vale muito a pena ler, tá? É muito bom. E é isso. Deixem sua opinião aqui nos comentários. Amanhã tem mais um vídeo de Ordem Paranormal com super teorias, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Até a próxima.